A mim, meus X-Men. A segunda temporada de X-Men 97 tá chegando e eu reuni aqui tudo que a gente sabe sobre essa nova temporada que chega no Disney Plus ainda esse ano, e eu vou trazer para vocês aí teorias, informações, coisas que os diretores disseram e o que mais ou menos a gente pode esperar. Oi, eu sou o Pegasus, sejam bem-vindos à Fundação Geek. E para quem não sabe, em 2024 o X-Men 97, uma série animada, chegou no Disney Plus como uma continuação da série clássica dos anos 90 e foi um sucesso inacreditável. Então, é claro, a Disney já confirmou uma segunda temporada logo de cara e eu reuni aqui todas as informações para vocês já ficarem ansiosos assim como eu estou. X-Men 97 teve um grande rosto na sua primeira temporada, que foi o produtor e roteirista-chefe Beau DeMayo, mas por uma série de polêmicas e tretas que eu não vou me aprofundar aqui, o Beau ele saiu no final da primeira temporada e ele deu a si mesmo os grandes créditos pela série ter sido o sucesso que foi. A grande questão aqui é que o Beau ele saiu logo depois de já escrever a segunda temporada e ela estava completa quando ele saiu, mas nós não sabemos o quanto foi alterado. Diz ele que acredita que muita coisa foi alterada, mas nós não sabemos. Então, em teoria, se a série não foi alterada no roteiro, essa segunda temporada vai seguir os mesmos parâmetros da primeira, mas nós ainda não sabemos. Então pode ter muitas mudanças em estilo, em narrativa, em escrita, o que pode tornar pior ou melhor. A segunda temporada vai ser uma continuação direta do final da primeira, onde nós vimos a equipe dos X-Men se dividindo em vários momentos do tempo. A primeira equipe foi composta pelo Magneto, pelo Xavier, pela Vampira, o Noturno e até mesmo o Fera, indo direto ao passado, 3.000 anos antes de Cristo, onde eles encontraram uma versão bem jovem do vilão Apocalipse. No presente, nós tivemos o Ford e o Bishop tentando encontrar esses X-Men desaparecidos, talvez mortos na visão deles, e enquanto isso reunindo uma nova equipe de mutantes mais jovens. Já no futuro, a Jean Grey e o Ciclope foram vistos encontrando uma versão mais jovem do seu filho Cable, num futuro bem distópico e apocalíptico, mas a série ainda não tinha confirmado até recentes artes promocionais saírem que a Tempestade, o Wolverine e o Morpho também estão nesse futuro. Lembrando que o Wolverine acaba a primeira temporada em coma, já que o Magneto tirou todo o metal do esqueleto do Wolverine e em dúvida se ele ia sobreviver, se ia ficar bem ou não. Lembrando que nos quadrinhos isso também aconteceu, um momento onde o Magneto tirou todo o metal do esqueleto do Wolverine, e isso criou todo um novo arco para o personagem, onde ele começou a perder o controle dos poderes e se transformar numa versão ainda mais bestial do personagem, e isso deu problema para todos os X-Men. Nós não sabemos até onde isso vai ser adaptado, se essa parte do Wolverine vai ser adaptada, se eles vão dar mais importância ao possível relacionamento dele com o Morpho, ou se vai focar apenas no Ciclope e na Jean crescendo e vivendo junto com seu filho Cable, que até onde nós sabíamos tinha crescido completamente sozinho, sem ajuda de ninguém. Além disso, foi confirmado por umas recentes artes promocionais da série e alguns vazamentos que nós teremos uma outra equipe de X-Men, a que nós já conhecemos como a X-Force, que vai focar em mutantes como a Jubileu, o Mancha Solar e mutantes mais jovens na série. Recentes artes promocionais e vazamentos da série revelaram que nós vamos ter uma segunda equipe de X-Men, a que os fãs já conhecem, a tal X-Force, e essa equipe na série será composta pela Jubileu e pelo Mancha Solar, sendo liderados pelo Cable, mais a adição da Psylocke e do Arcanjo, que não foram vistos na primeira temporada, mas agora entram para a equipe nessa segunda temporada da série. Além da X-Force, também foi confirmada a X-Corp, que será uma outra equipe. A questão é que a arte promocional mostrou os personagens que farão parte dessa equipe, e a grande dúvida é que muitos desses personagens já fazem parte da equipe dos X-Men. Então, em teoria, em algum momento os X-Men vão se dividir, e aí talvez nós tenhamos uma X-Force e uma X-Corp, ou talvez a X-Corp seja uma outra equipe por baixo dos panos, ou algum tipo de divisória por briga. Isso a gente ainda não sabe. Essa nova temporada também vai contar com vários mutantes novos aparecendo. Novos entre aspas. Alguns desses mutantes são a Lady Lethal,
o Dentes de Sabre, a Polaris e até a Mutante Perigo. Mas isso, é claro, é só um gostinho de tudo que a gente vai ter. Isso porque os showrunners da série confirmaram que nós teremos um total de 31 personagens nessa segunda temporada. O que pode ser um ponto positivo, pois nós teremos então uma imensidão de mutantes aparecendo, alguns novos e outros já antigos, mas que também pode trazer dificuldades, porque para o roteiro condensar todos esses personagens de uma única história pode ser difícil. Isso porque, vamos lembrar, a primeira season foi muito curta, tendo apenas 9 episódios. E a gente ainda não sabe quantos episódios terão essa segunda temporada. Outro retorno que nós teremos nessa segunda temporada será o do vilão Apocalipse, que tudo indica que vai ser o grande vilão principal. E, para quem não se lembra, o Apocalipse já apareceu na pós-créditos da primeira season, lá em Genosha, que tinha acabado de ser destruída na primeira temporada, num dos episódios mais tristes da série, talvez o mais triste de toda a série, e ele faz referência ao Gambit. E o que tudo indica é que o Gambit será ressuscitado e se tornará um cavaleiro do Apocalipse, um momento que já aconteceu nos quadrinhos, mas de formas bem diferentes. O diretor da Marvel Television confirmou que essa segunda temporada ainda será mais sombria e cheia de mortes, o que parece bem impactante, tendo em vista que milhares de mutantes morreram na primeira temporada, no massacre de Genosha. O que dá a se entender é que ele está querendo dizer que personagens principais morrerão, até porque no episódio de Genosha, poucos personagens realmente importantes se foram. Nós podemos colocar como exemplo a clone da Jean Grey, a Madelyne Pryor, e o Magneto, que morreu, mas só por um tempo, pois ele voltou depois. Tirando isso, os outros mutantes que morreram, poucos apareceram em cena e os outros que apareceram pouco importavam para a série. Eram mutantes conhecidos, pessoas que quem conhece os quadrinhos gostam, mas para a série em si não tinha muita importância. Além disso, esse diretor da Marvel Television também confirmou que a segunda temporada terá ainda mais foco no romance entre Vampira e Magneto, o que claramente é uma coisa que nós não aguentamos ver mais. Mas faz bastante sentido, tendo em vista que o Gambit está oficialmente morto e a Vampira foi junto com o Magneto pro passado com o resto da equipe. É claro, faz sentido, mas não é bom. Ninguém mais aguenta isso, esse romance é completamente esquecível e, sério, ninguém mais aguenta, tem uma cara estranhíssima, não funciona, pelo menos na minha opinião, e na opinião de muitos fãs de X-Men que eu já conversei sobre. Mas é isso, podia ser esquecido, mas ainda não. Além disso, a produção da série também nos confirmou 3 importantes títulos de HQs, que serão bem importantes em que inspiraram essa nova fase dos mutantes. Entre elas nós temos os Novos X-Men, que é a saga escrita pelo Grant Morrison, uma das sagas mais importantes e conhecidas dos X-Men nos quadrinhos. Os Surpreendentes X-Men, que é uma continuação direta dessa fase dos Novos X-Men do Grant Morrison, e uma já bem desconexa dessas, que é As Aventuras de Ciclope e Fênix, que é uma saga bem antiga que acompanhava justamente esse momento em que a Jean e o Ciclope estavam separados da equipe e cuidando do seu filho Cable. Outra coisa que já tinha sido confirmada bem no início da produção da segunda temporada, e foi uma das primeiras coisas a serem confirmadas para nós, é que pelo menos em algum momento dessa segunda temporada, os mutantes iriam usar os trajes clássicos preto e amarelo do Grant Morrison. Eu digo clássicos, porém não bonitos, porque eu particularmente achei esses trajes bem feios. Mas todo o material promocional nos dá a entender que não será um traje típico dessa temporada. Isso porque nessas várias fotos, cada um deles estava usando trajes diferentes, de momentos diferentes. Então dá a entender que eles usarão esse traje por um momento, talvez o traje final da temporada, mas ainda também é aquilo, é uma área muito cinzenta, a gente não sabe como isso vai funcionar. Uma informação que nos foi revelada bem recentemente é que o Colossus e a Kitty Pryde teriam uma participação logo no final da primeira temporada, mas eles acabaram sendo cortados. Em algum momento, o roteirista que já saiu também tinha dito que teria um romance entre eles, mas eu acho que isso se referia à série clássica dos anos 90 e que os produtores pediram para que eles fossem cortados da série para dar espaço ao casal, Gambit e Vampira. Mas uma informação interessante a ser acrescentada em tudo isso é que o Colossus apareceu no trailer vazado
de X-Men 97, a segunda temporada. Então, tudo indica que por mais que sua participação tenha sido cortada, pelo menos o Colossus irá aparecer nessa segunda temporada. Nós não sabemos ainda da Kitty e muito menos se a participação dele será importante, relevante ou uma participação mais curta, como a da Emma Frost na primeira temporada. Mas X-Men 97 fez um sucesso tão estrondoso logo no lançamento que a terceira temporada já foi confirmada e a quarta e a quinta já estão em planejamento pela Disney. Então dá para se esperar muitos anos ainda de mutantes, pelo menos na série animada, no futuro do MCU. Uma informação interessante também é que, como eu disse no início do vídeo, que X-Men 97 teve sua primeira temporada lá em 2024 e essa segunda sai agora em 26. Então nós tivemos aí um ano basicamente de hiato, mas a produção já disse que isso não é o novo normal. Todas as temporadas têm um planejamento de um ano em seguida da próxima. Então é bem provável que a terceira temporada saia em 27, a quarta em 28 e a quinta em 29. Isso é claro se tudo der certo. O Bob DeMaio revelou recentemente também em um dos seus tweets mega polêmicos e cheios de farpas para a produção da Disney que em algum momento na segunda temporada ele iria acrescentar a história do Massacre, que é a junção vilanesca psíquica do Magneto com o Professor Xavier, um dos grandes vilões dos X-Men, e também a introdução do A Era do Apocalipse, tendo em vista que ele seria o grande vilão da temporada. Lembrando que a Era do Apocalipse é uma das maiores sagas dos X-Men dos anos 90. Ela é gigante, fez um sucesso inacreditável e é basicamente um mundo alternativo. Esse roteirista, o Bob DeMaio, ele também tinha dito que tinha certeza que a ideia já foi totalmente descartada e que a Marvel estaria dando um tiro no próprio pé ao descartar todas essas grandes ideias. A questão é que, assim, recentemente, esse cara já foi visto como nem um pouco confiável e que usou de tudo que aconteceu, nós ainda não temos certeza de tudo, para agora ficar destilando ódio a toda a série e todos os produtores e os diretores e roteiristas. Não dá pra saber. Ao que tudo indica, agora parece que ele tá lutando contra a série, tentando ferrá-la de todo jeito. Não à toa esses comentários dizendo que essas grandes ideias foram descartadas, deixando a entender que tudo que sobrou nessa segunda temporada são ideias medíocres e bem ruins. Bom, então é basicamente isso que a gente tem nessa segunda temporada confirmada até agora. É claro que nós não temos tudo e nenhum trailer oficial foi lançado. Isso porque a série estreia agora nesse segundo semestre de 2026, mas nós ainda nem temos uma data confirmada, o que parece meio confuso e meio desorganizado. Mas vamos esperar. É claro que nós aqui desse lado estamos sempre torcendo para que X-Men continue sendo um sucesso. Essa série animada, na minha humilde opinião, foi excelente, não tinha como começar melhor. E eu espero que a segunda, terceira, quarta e até quinta sejam aí um sucesso pela frente, com as histórias sensacionais dos mutantes. E vamos torcer para que essa segunda temporada seja pelo menos tão boa quanto a primeira. Eu me despeço de vocês aqui e agora. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando o seu like ou o seu comentário aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Fundação Geek, aqueles que são novos por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!